Você não pertence a este lugar, meu irmão zombou durante o jantar. Então, eu ri, comprei o restaurante de $5 milhões, o demiti e tomei tudo de volta. Meu nome é Heitor Teles, tenho 38 anos e minha própria família me deixou de pé sem um lugar em seu jantar chique, dizendo que eu provavelmente deveria ir comer em uma lanchonete qualquer. Antes de contar como acabei sendo dono daquele restaurante, da empresa para a qual meu irmão trabalhava e do prédio exato em que eles moravam, deixe-me explicar o contexto. Tudo isso aconteceu no Ucume, em São Paulo. Se você é daqui, reconhecerá o nome. É um daqueles estabelecimentos 5 estrelas, onde políticos fecham acórdãos comendo filé e celebridades se escondem das câmeras em salas privadas. As reservas precisam ser feitas com meses, às vezes 1 ano de antecedência. Por isso fiquei chocado quando meu irmão Natan me ligou para me convidar para um jantar para celebrar sua promoção a vice-presidente. Natan e sua esposa Rebeca passaram anos me mantendo à distância. Eu era o irmão mais velho e esquisito, a ovelha negra da família, o trabalhador braçal, o zelador. Eu não me encaixava em seu novo estilo de vida refinado. Então, ser convidado para o restaurante mais exclusivo da cidade, algo parecia estranho. Mas uma pequena parte de mim esperava que fosse uma oferta de paz. Talvez eles estivessem finalmente prontos para ser uma família novamente. Vesti meu melhor terno. Era velho e um pouco gasto nos cotovelos, mas estava limpo, e era o melhor que eu tinha. Dirigi minha velha caminhonete, aquela com uma camada constante de sujeira e um amassado na porta do motorista, e entreguei as chaves ao manobrista, que me olhou como se eu tivesse acabado de chegar de outro planeta. Entrei. O restaurante era repleto de lustres de cristal, música clássica suave e garçons que se moviam como fantasmas. Eu os avistei do outro lado da sala. Natan estava impecável em um terno de $1.000, enquanto Rebeca brilhava em um vestido de grife com diamantes. Eles estavam sentados em uma grande mesa com algumas pessoas de aparência importante. Mas, ao me aproximar, um arrepio percorreu minha espinha. Havia 10 cadeiras ao redor da mesa. 10 pessoas estavam sentadas nelas. Não havia lugares vagos. Fiquei na beirada do círculo de risadas e brindes deles. Natan finalmente olhou para cima, um sorriso lento e presunçoso se espalhando por seu rosto. A mesa inteira ficou em silêncio, me observando. Ah, Heitor, sinto muito. Deve ter havido um engano. Mas, sabe, talvez uma lanchonete de fast food seja mais adequada para alguém da sua classe. O silêncio naquela seção do restaurante foi ensurdecedor. Todos os olhos estavam em mim. Eles estavam esperando que eu desmoronasse, gritasse e fugisse em desgraça. Em vez disso, comecei a rir. Começou baixo, um ruído no meu peito, e gradualmente se tornou cada vez mais alto, até se tornar um rugido que ecoou por todo o estabelecimento. Não era a risada de um louco, era a risada de um homem com todas as cartas na mão. O sorriso de Natan desapareceu, o rosto de Rebeca ficou pálido, e foi aí que o verdadeiro show começou. Para entender aquela noite, você precisa primeiro entender os 25 anos anteriores. Você precisa entender Sarah. Minha vida, a que eu deveria ter, acabou quando eu tinha 13 anos. Éramos uma família típica, mãe, pai, eu, Natan, com 5 anos, e Sarah, que tinha acabado de fazer 2. Não éramos ricos, mas tínhamos o suficiente. Morávamos em uma casa pequena, com um quintal, e jantávamos em família todas as noites. Então veio o telefonema. Uma noite chuvosa, uma estrada sinuosa e um motorista bêbado cruzando a linha central. O carro dos meus pais foi atingido de frente. O acidente foi notícia nacional. Foi horrível. E assim, de repente, eu não era mais uma criança. Eu era um órfão e o guardião de 2 irmãos mais novos. O mundo, de repente, ficou incrivelmente frio e duro. O pagamento do seguro de vida mal dava para manter a casa. Abandonei a escola. Minha infância acabou. Minha nova vida era um turbilhão de papéis de pai, mãe e provedor. Aprendi a cozinhar, limpar, trocar fraldas e ajudar com a lição de casa. Mas eu não entendia a mim mesmo. Natan era jovem o suficiente para se adaptar. Ele era uma criança que só precisava de comida e uma cama quente. Mas Sarah era frágil.
Ela era uma menina doce e gentil com grandes olhos curiosos. Aos 4 anos, ela ficou doente. Começou com uma tosse e evoluiu para febre. O médico diagnosticou pneumonia, uma condição grave. Ele disse que ela precisava ser internada, receber antibióticos específicos e cuidados 24 horas por dia. Levei-a ao hospital público, o único que podíamos pagar. A situação era caótica. Pessoas gemiam em macas nos corredores, o cheiro de antisséptico e desesperança pairava no ar. Esperamos por horas. O corpinho de Sara queimava de febre enquanto eu a segurava em meus braços. Ela estava com dificuldade para respirar. Implorei às enfermeiras, recepcionistas e a qualquer um que quisesse ouvir. Todos me deram a mesma expressão exausta. Chegaremos a você quando pudermos. Todos aqui estão doentes. Enquanto esperávamos, notei pessoas ricas entrando por uma entrada diferente. Elas eram rapidamente levadas para quartos privados com médicos correndo ao seu lado. O dinheiro delas lhes comprava um passe rápido pela fila da miséria. Finalmente conseguimos uma cama em uma enfermaria lotada. Infelizmente, era tarde demais. A doença havia se espalhado muito rapidamente. Eu vi minha irmãzinha morrer em meus braços. Seu último suspiro foi um pequeno gemido trêmulo. O mundo ficou em silêncio. Eu agarrei seu corpo sem vida em meio à comoção do hospital, mas tudo o que eu podia ouvir era o fracasso estrondoso da minha própria impotência. Eu tinha falhado com ela. O dinheiro, ou a falta dele, a havia matado. Naquela noite, abraçando seu ursinho de pelúcia amado e surrado, fiz uma promessa. Foi um juramento de sangue, sussurrado na escuridão de nossa casa modesta e silenciosa. Jurei que Natan nunca sentiria esse tipo de dor. Nós nunca lhe negaríamos nada porque não tínhamos o suficiente. Eu construiria uma muralha enorme de dinheiro ao redor dele para que nenhuma dificuldade pudesse alcançá-lo. Eu desistiria de tudo para lhe dar a vida que nos foi tirada. E assim eu fiz. Pelos 25 anos seguintes, minha vida não foi minha. Pertencia a Natan. Eu trabalhava em 3 empregos diferentes ao mesmo tempo. De dia, eu era zelador, limpando banheiros e esfregando pisos em prédios de escritórios. O cheiro de alvejante se tornou meu perfume. Ao entardecer, eu saí antes de ir e ia para uma obra, onde forçava minhas costas carregando gesso e misturando cimento até meus músculos doerem. Minhas noites eram passadas como segurança, vigiando prédios desertos. O único som vinha de mim virando as páginas. Eu usava as longas e silenciosas horas para estudar. Eu lia tudo o que podia encontrar sobre negócios, finanças e métodos de investimento. Por décadas, dormi apenas cerca de 3 horas por noite. Minhas mãos desenvolveram calos permanentes, deixando um rastro de cicatrizes e feridas. Cada dólar que eu ganhava, cada centavo que não era gasto em pão e aluguel, ia para Natan. Ele frequentou as melhores escolas particulares, enquanto eu comia macarrão instantâneo sobre a pia. Ele estava no time de futebol. Quando fez 16 anos, comprei seu primeiro carro. Não um carro velho como o meu, mas um carro de luxo importado novinho em folha. Eu queria que ele tivesse o que os outros jovens tinham. Eu queria que ele se sentisse orgulhoso, não humilhado. Paguei para ele frequentar uma das melhores escolas de negócios. A mensalidade era enorme. Trabalhei em turnos extras e vendi tudo de valor que tínhamos dos nossos pais. Ele nunca perguntou de onde vinha o dinheiro. Ele simplesmente aceitava. Quando se formou, paguei a entrada inteira de seu apartamento de cobertura em um arranha-céu novinho em folha. E quando ele conheceu Rebecca, a filha de um executivo de banco, financiei seu casamento luxuoso de $250 mil. Fiquei no fundo, em meu terno alugado mal ajustado, observando meu irmão se casar em um mundo que eu criei para ele, mas do qual nunca poderia fazer parte. Ele estava vivendo o meu sonho, que eu havia construído para ele sobre o túmulo da minha própria vida. Mas esta é a parte que ninguém sabia. Aqui está o segredo que guardei por 15 anos. Na época em que Natan começou a faculdade, comecei a investir minhas pequenas economias, alguns milhares que juntei. Apliquei o que aprendi durante aquelas noites solitárias vigiando armazéns vazios. Meus primeiros investimentos foram pequenos e arriscados, mas minhas estratégias, baseadas em um raciocínio desesperado, foram bem-sucedidas. E então pagaram de novo.
Eu tinha um talento para identificar padrões que outros não viam. Reinvesti cada centavo. Enquanto eu continuava a limpar banheiros durante o dia, meu portfólio secreto crescia. Primeiro $10.000, depois $100.000 e finalmente $1 milhão. Tornou-se um motor silencioso, mas furioso no fundo da minha vida. Comecei a comprar negócios, uma pequena empresa de catering e uma empresa de limpeza comercial. Depois vieram coisas maiores, como imóveis e empresas de internet. E há 15 anos comprei o Cume. Adquiri toda a empresa-mãe que possuía o restaurante, bem como um portfólio de outras instalações de hospitalidade de alta qualidade. Agora era parte do meu império, que valia mais de $78 milhões na noite daquele jantar. Mas eu nunca mudei minha vida. Mantive propositalmente meu emprego como zelador, ou pelo menos a aparência dele. Mantive os veículos mais velhos, usei roupas de segunda mão, morei no mesmo apartamento modesto e barato. Tornou-se um teste, um experimento social. Eu queria ver quem me respeitaria, Heitor Teles, o homem, mesmo que achassem que eu não tinha nada. Quem seria gentil com o zelador? Quem olharia além da sujeira sob minhas unhas? A resposta foi quase ninguém. Certamente não Natan ou Rebeca. À medida que Natan subia na carreira corporativa, que eu havia construído e preparado discretamente para ele, através de investimentos estratégicos anônimos em sua empresa, ele e sua esposa começaram a me remover gradualmente de suas vidas. Os convites para o Dia de Ação de Graça cessaram. Eles estavam constantemente viajando. O Natal se tornou um cartão com um vale-presente. Quando seus colegas de banco apareciam, eles inventavam desculpas. Meu irmão é uma pessoa muito reservada, diziam. Eu era o segredinho sujo deles. O gerente do Cume, Roberto, era uma das poucas pessoas que sabia a verdade. Conheci Roberto anos atrás, quando ele era um guarda noturno em apuros em outro prédio que eu vigiava. Ele tinha perdido o emprego, sua esposa estava doente e ele estava dormindo em seu carro. Compartilhei meu jantar com ele e lhe dei algumas centenas para ajudá-lo a se reerguer. E mais tarde, quando tive os recursos, o contratei. Sua lealdade era para mim, Heitor Teles, o homem que compartilhou seu sanduíche, e não para o milionário que assinava seus cheques. Ele era a única pessoa em quem eu realmente podia confiar. A gota d'água ocorreu cerca de 3 meses antes do fatídico jantar. A empresa de limpeza para a qual eu trabalhava foi adquirida por uma corporação maior e meu cargo foi extinto. Pela primeira vez em décadas, eu estava oficialmente desempregado. Decidi fazer um último teste. Liguei para Natan. Usei minha voz mais derrotada. Disse-lhe que tinha perdido meu emprego e estava com algumas centenas a menos no aluguel. Perguntei se poderia pegar algum dinheiro emprestado para me virar por um tempo. O silêncio do outro lado do telefone foi arrepiante. Ele continuou, sua voz tensa de frustração. Heitor, não podemos. As coisas estão apertadas agora. Apertadas? Ele ganhava 800 mil por ano. Talvez você devesse procurar alguns programas de assistência do governo. Naquela noite, Natan e Rebeca me deram um presente. Era um relógio de mesa de aparência impressionante e cara. O bilhete incluído dizia o seguinte: pensando em você neste momento difícil, espero que isso ilumine seu apartamento. Foi um presente estranho e impessoal. Agradeci, mas uma suspeita sombria e feia começou a surgir em minha mente. Por um palpite, levei-o a um especialista. Um dispositivo de gravação de alta qualidade ativado por voz estava escondido nas entranhas do mecanismo do relógio. Eles não estavam apenas pensando em mim, eles estavam me espiando. Coloquei o relógio na minha lareira e o configurei para gravar. Falei para mim mesmo sobre minha situação, sobre me sentir perdido e sem esperança. Eu estava atuando para uma plateia de 2 pessoas. Uma semana depois, Natan ligou para estender um convite para o Cume. Queremos celebrar minha promoção, Heitor, e queremos você lá. É hora de deixar o passado para trás. Percebi que era um engano. Percebi que era uma armadilha. Mas concordei porque senti que era hora de acabar com a farsa. Sentei em meu modesto apartamento, olhando para a foto de Sara que guardava na minha mesinha de cabeceira.
Seu sorriso parecia tão inocente. Ela nunca teria experimentado uma crueldade tão planejada. Quase lá, irmãzinha, disse suavemente para a foto. Estou prestes a cobrar a promessa que fiz a você. E prometo que eles nunca, jamais esquecerão esta noite. O teste acabou. Os resultados estavam prontos e o julgamento se aproximava. As semanas que antecederam o jantar pareceram a calmia antes de um furacão. Na superfície tudo parecia normal, mas por baixo a pressão estava aumentando e eu era quem estava com a mão na válvula. Minha primeira ligação após aceitar o convite de Nathan foi para meu verdadeiro escritório, não a mesa de cozinha surrada do meu apartamento, mas a do meu escritório particular e seguro no centro da cidade, que Nathan não fazia ideia que existia. Liguei para Jéssica, minha gerente de relações públicas. Ela era brilhante, implacável e firmemente leal. Jéssica, sussurrei com a voz rouca. Estou indo a um jantar em 3 semanas no Cume, a festa do meu irmão. Quero um pacote de mídia completo, pronto para ser implantado ao meu sinal. Arquivos de áudio, demonstrações financeiras, uma narrativa completa. Quero que seja vazado para o site de notícias online mais agressivo que você conhece. Quero que viralize. Heitor, o que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz cheia de alarme. O teste acabou, eu disse. É hora de coletar os dados. Não precisei dizer mais nada. Ela conhecia a minha história. Ela simplesmente disse, considere feito. Em seguida, trabalhei no relógio de mesa, o presente feio e caro de Nathan e Rebeca. Eu tinha sido cuidadoso. Falei abertamente sobre meus problemas financeiros, solidão e saúde debilitada. Pintei um quadro de um homem à beira do colapso. Eu queria ver até onde eles iriam. O relógio foi entregue. Sentei-o no meu próprio escritório, fones de ouvido, ouvindo as gravações que ele fez da residência magnífica deles. O som era muito claro. Ele está se tornando um fardo, disse Nathan, sua voz tingida de irritação. Ele ligou pedindo dinheiro de novo. E se um dos meus sócios o ver? E se ele aparecer no escritório? Então, a voz de Rebeca era como gelo. Precisamos resolver isso, Nathan. Definitivamente. Meu pai tem feito perguntas. Um homem é julgado pela família. Não podemos ter um zelador falido nos arrastando para baixo. Meu maxilar se contraiu. Continuei ouvindo. Estive pesquisando alguns lugares, explicou Rebeca. Instalações estatais. Há uma no interior. É limpa o suficiente. Se conseguirmos que ele seja declarado mentalmente incompetente, podemos obter uma procuração. Podemos vender seu triste apartamentozinho e usar o dinheiro para seus cuidados. Seria uma misericórdia, na verdade. Ele está claramente instável. Meu sangue gelou. Não era apenas negligência, não era apenas vergonha. Isso era uma conspiração premeditada. Eles iam me internar, me declarar louco e confiscar a única coisa que eu tinha no mundo, meu modesto apartamento. Tudo para proteger sua posição social. Eles não estavam apenas me apagando de suas vidas. Eles planejavam me trancar e jogar fora a chave. Foi nesse momento que qualquer último sentimento familiar que eu tinha por eles morreu. Não era mais sobre o laço quebrado. Era sobre sobrevivência. Era sobre justiça. Salvei o arquivo de áudio. Enviei para Jéssica com uma instrução. Inclua isso no pacote. Intitule-o O Plano da Misericórdia. Alguns dias depois, realizei o último teste. Liguei para Nathan novamente. Nathan, continuei, com a voz ligeiramente trêmula. Desculpe incomodá-lo de novo. Eu estou realmente em uma situação ruim. O seguro-desemprego não saiu. Posso ser despejado. O suspiro do outro lado foi pesado, teatral. Heitor, eu te disse, não podemos ajudar. Rebeca e eu temos compromissos. Eu sei, respondi. Eu só me sinto tão perdido às vezes. Sinto que estou enlouquecendo. Eu estava lhes dando exatamente as frases que eles queriam ouvir. Você precisa de ajuda, Heitor, ele acrescentou, sua voz se tornando séria. Mas esta era a preocupação de um predador, não de um irmão. Talvez fale com um profissional. Existem serviços estatais que podem ajudar pessoas na sua situação. Assistência. Era assim que eles chamavam. Ok, Nathan, respondi suavemente.
Te vejo no jantar. Sim, ele respondeu, sua voz se aquecendo. Será ótimo, uma verdadeira celebração. Desliguei o telefone. Não sentia mais raiva. Isso havia se esgotado, deixando algo frio e inflexível em seu lugar. A questão estava resolvida. Não perdi meu tempo me preocupando com o que vestir para o jantar. Usei-o para fazer 2 últimas ligações. A primeira foi para Roberto, no cume. Roberto, hoje à noite é a noite. Chegarei às 7. Trate-me como sempre fez quando entrei pelos fundos, como um estranho, até que eu lhe der o sinal. Qual é o sinal? Ele perguntou. Você saberá quando ouvir, assegurei-lhe. E prepare minha sala de jantar privada, aquela com capacidade para teleconferência. E Roberto, avise alguns dos paparazzis. Diga a eles que um grande escândalo envolvendo um vice-presidente de banco está prestes a estourar em seu restaurante. Não mencione meu nome. Com prazer, Sr. Telles, ele respondeu, sua voz cheia de satisfação. Minha última ligação foi para o Sr. Valadares, CEO do grupo de investimento que controlava o banco onde Nathan trabalhava. Valadares era um executivo da velha guarda que eu mantive quando comprei a empresa. Ele era um bom homem que respeitava a ética. Naturalmente, ele sabia da minha identidade. Ele se reportava diretamente a mim. Martim, eu disse, preciso que me faça um favor pessoal. Um favor. Preciso que você esteja no cume hoje à noite às 7h30. Jante no bar. Em algum momento, enviarei uma mensagem de texto. Quando recebê-la, preciso que você vá até a mesa do meu irmão e diga exatamente o que o texto diz. Você pode fazer isso por mim? Heitor, está tudo bem? Ele perguntou. Tudo está prestes a ser colocado em ordem, eu disse. Apenas esteja lá, Martim. Estarei lá, ele confirmou. Não foram feitas mais perguntas. O palco estava montado. Os atores estavam em posição. O roteiro estava escrito. Dirigi até os túmulos dos meus pais, e o modesto de Sara ao lado deles. Era uma tarde fria e sombria. Não levei flores. Apenas fiquei lá, com as mãos nos bolsos, o vento soprando em minha jaqueta fina. Eu não era mais o menino de 13 anos, parado aqui, perplexo e com medo. Não era o homem fraco que testemunhou a morte de sua irmã. Eu havia completado a muralha que prometi, uma fortaleza de riqueza e poder. E meu irmão, o cara para quem eu construí tudo, estava do outro lado, tentando me derrubar. Ele acreditava que eu era um fardo. Ele estava prestes a descobrir que eu era o banco. Eu era a casa, e a casa sempre vence. Olhei para o nome de Sara gravado na pedra fria. Hoje à noite, eu disse, é por você. A viagem até o cume foi extremamente tranquila. As luzes da cidade passavam pelas janelas da minha velha caminhonete, e o motor roncava em uma cadência familiar. Para a maioria das pessoas, uma noite como esta seria cheia de pavor. Para mim, parecia um retorno para casa. Não para o restaurante, mas para um momento de clareza total. Os anos de duplicidade, de viver 2 vidas, estavam prestes a terminar. Havia uma calma peculiar nisso. Parei para o manobrista. O jovem de jaqueta vermelha impecável olhou para minha caminhonete, depois para mim, com uma mistura de surpresa e desprezo. Ele provavelmente presumiu que eu estava fazendo uma entrega para a cozinha. Tenho uma reserva, disse em voz baixa enquanto ele entregava as chaves. Em nome de Telles. Certo, apenas deixe aqui. Vou encontrar um lugar para ela. Ele gesticulou vagamente para um canto do estacionamento, longe da linha reluzente de Mercedes e Bentleys. Quando atravessei as pesadas portas de carvalho, o barulho da cidade desapareceu, substituído pelos tons calmos da afluência. Fiquei parado por um momento, permitindo que meus olhos se ajustassem. Roberto, o gerente, estava no balcão do anfitrião. Ele me notou e, por um breve momento, sua máscara profissional escorregou. Notei o reconhecimento, a lealdade. Então, exatamente como havíamos planejado, desapareceu. Sua expressão tornou-se uma lousa neutra e cortês. Ele me deu um breve aceno de cabeça, como faria qualquer estranho, antes de se virar para atender outro cliente. Foi perfeito. Meu olhar varreu a sala até que os encontrei. A festa de Nathan. Eles eram barulhentos, confiantes e os governantes de seu próprio universo. Nathan estava no centro das atenções, contando uma história com grandes gestos.
Rebeca estava rindo, a cabeça jogada para trás, e os diamantes em seu pescoço capturavam a luz. Eles pareciam um anúncio de revista para o sucesso. Comecei a atravessar o restaurante. Parecia uma jornada de 100 quilômetros. A cada passo, eu podia sentir os olhos dos outros clientes em mim. Meu terno não era sob medida. Meus sapatos não eram de couro italiano. Meu cabelo não foi penteado em um salão de luxo. Eu era uma anomalia em seu mundo ideal, um defeito na matriz. Eu podia ouvir seu julgamento não dito. Ele não pertence aqui. Ao me aproximar da mesa, concentrei-me na expressão de Natan. Vi um momento em que ele me notou. Seu sorriso vacilou por um instante, um lampejo de descontentamento cruzou seu rosto antes que ele o substituísse por aquele sorriso arrogante e condescendente. Ele realmente ia fazer isso. Ele planejava me humilhar na frente de seus novos e proeminentes amigos. Aproximei-me da mesa e fiquei lá, esperando. Era a jogada dele. Ele deixou o silêncio pairar, saboreando minha miséria. Ele permitiu que seus amigos, seus possíveis clientes, seu mundo inteiro olhassem para o irmão pobre e envergonhado. Então Rebeca proferiu sua fala com precisão cirúrgica. Talvez uma lanchonete de fast food seja mais adequada para alguém da sua classe. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era apenas quieto, era pesado, cheio de deleite e vergonha alheia. Olhei ao redor da mesa. Vi pena nos olhos de uma mulher. Encontrei um prazer sádico no sorriso de um homem. Natan parecia triunfante. Ele acreditava que tinha vencido. Ele acreditava que finalmente me colocara em meu lugar, solidificando sua posição nesta nova sociedade ao me sacrificar em seu altar. E nesse momento, tudo em que eu conseguia pensar era em Sara. Imaginei sua mãozinha na minha, o desespero daquele corredor de hospital. Eu havia estabelecido um império para evitar exatamente esse sentimento de ser inútil e descartável. E aqui estava meu próprio irmão, a razão de tudo, me presenteando com esse sentimento em uma bandeja de prata na frente do mundo inteiro. A agonia foi aguda, como uma faca torcida em minhas entranhas. Por um único segundo, o menino de 13 anos, o homem ferido, estava presente. Ele queria gritar, ele queria chorar, ele queria se virar e correr. Mas então, outro pensamento surgiu. Eles não sabem, eles não tinham ideia com quem estavam falando. Eles estavam desrespeitando o homem que possuía o chão em que estavam pisando. Eles planejavam roubar um pequeno apartamento do homem que possuía o complexo inteiro. Eles estavam tentando rotular de incompetente um homem que poderia comprar e vender suas vidas 100 vezes sem que eles percebessem a transação. A ironia monumental da situação era avassaladora. A insanidade era impressionante. E foi aí que as risadas começaram. Não foi uma escolha, foi um reflexo que irrompeu de algum lugar profundo dentro de mim. Dor, raiva e 25 anos de sacrifício, tudo se combinou para produzir um único som explosivo. Começou com uma risadinha, um tremor profundo que fez meus ombros tremerem. As pessoas na mesa pareciam perplexas. Então, aumentou. Joguei minha cabeça para trás e ri, um grito gutural e genuíno de alegria. O som rompeu o zumbido silencioso do restaurante como um trovão. As conversas cessaram, os garfos pararam a meio caminho da boca. Todos no estabelecimento se viraram para olhar o homem maltrapilho que ria como um rei. Notei a expressão de Natan mudar. A presunção desapareceu, substituída por perplexidade, depois por alarme. Esta não era a reação que ele havia planejado. Eu não deveria rir, eu deveria desmoronar. Deixei a risada diminuir, enxugando uma lágrima do meu olho. Olhei diretamente para Natan e, pela primeira vez naquela noite, sorri. Um sorriso genuíno. Essa foi boa, irmãozinho, respondi, minha voz firme e clara. Mas acho que vou ficar. Na verdade, estou sentindo que preciso de um pouco mais de privacidade. Desviei o olhar de suas expressões assustadas. Meu olhar encontrou o de Roberto do outro lado da sala. Dei-lhe o menor aceno de cabeça. Era a hora. Roberto começou a caminhar em minha direção. Não na velocidade apressada de um gerente lidando com uma crise, mas com o passo vagaroso e reverente de um servo se aproximando de um monarca.
Cada passo que ele dava esmagava o mundo de Natan e Rebeca. Ele parou a poucos metros de mim, no espaço aberto entre a mesa do meu irmão e o resto da sala de jantar. Então, ele fez algo que causou uma onda de suspiros pela sala. Ele se curvou. Não apenas um aceno de cabeça, mas uma reverência formal e profunda da cintura. Senhor Telles, ele respondeu, sua voz ressoando com uma polidez completamente inadequada à minha aparência. Peço desculpas pela espera, senhor. Sua sala de jantar privada de sempre está pronta, senhor. Quando estiver pronto. O rosto de Natan perdeu a cor. Eu podia ver as engrenagens trabalhando em sua cabeça, a perplexidade colidindo com uma assustadora compreensão nascente. A boca bem pintada de Rebeca se abriu. O quê? O que é isso? Natan perguntou, olhando de mim para Roberto e de volta. Como você o chamou? Virei-me para meu irmão, um sorriso nunca deixando meus lábios. Ele me chamou pelo meu nome, Natan. Senhor Telles. É um nome que tem um pouco mais de peso neste estabelecimento do que você parece pensar. Dei um passo em direção à mesa. Os outros convidados se encolheram em suas cadeiras, como se minha roupa surrada fosse contagiosa. Sabe, Roberto, eu adoro o que você fez com o lugar, murmurei, minha voz ecoando pela sala silenciosa. A nova iluminação é um toque agradável. A carta de vinhos é excelente. Eu sabia que você era o homem certo para o trabalho quando o promovi. Você o promoveu? Claro, respondi. Eu sou o dono do lugar. O Cume, todo o grupo de hospitalidade, na verdade. Comprei há uns 15 anos. Tem sido um dos meus ativos mais estáveis. Uma mulher na mesa emitiu um som fraco e estrangulado. Rebeca parecia ter visto um fantasma. Ela balançava a cabeça em um movimento curto e brusco, como se pudesse refutar fisicamente os eventos que se desenrolavam à sua frente. Não, ela sussurrou, isso é impossível. Você é um zelador. Eu disse gentilmente, entre outras coisas. Era um bom trabalho, honesto. Ajudou-me a pagar por coisas importantes, como a mensalidade de Natan na faculdade de administração, e o carro de luxo dele, e a entrada da sua cobertura, e este casamento. Eu enumerei cada um com meus dedos. Essa foi uma conta e tanto a propósito, a de $250 mil. Natan parecia que ia passar mal. Ele estava pálido e suando, seus olhos dardejando, procurando uma saída. Mas ele estava preso em seu próprio holofote. Mas isso não é tudo, eu disse, adorando isso muito mais do que deveria. Acredito em portfólios diversificados. Hospitalidade é ótimo, mas imóveis são sólidos. É por isso que também sou dono do prédio em que você mora, todos os 50 andares. Fiz uma pausa. Você não é apenas meu irmão, Natan. Você é meu inquilino. Meu telefone vibrou no bolso naquele momento indicando uma mensagem de Jéssica. O pacote estava no ar. Peguei meu telefone e digitei uma mensagem para o Sr. Valadares, que eu via sentado no bar saboreando um uísque e observando a situação com uma expressão calma e neutra. Martim, venha aqui. Diga isto. Natan, precisamos conversar. O Sr. Telles me mostrou informações perturbadoras sobre seu plano de tomar os bens dele. Esvazie sua mesa. Você está demitido. Pressionei enviar. E depois a finanças, acrescentei, guardando o telefone e voltando minha atenção para Natan. Um negócio complicado, mas pode ser muito lucrativo se você for o dono do jogo inteiro. Por exemplo, se você for o dono da empresa de investimento que é dona do banco, onde um certo vice-presidente acha que é o maioral. Como se fosse uma deixa, o Sr. Valadares levantou-se do bar e começou a caminhar em direção à nossa mesa. Ele era uma figura imponente, com cabelos prateados e um terno que provavelmente custava mais do que minha caminhonete. Sua chegada transformou a cena de um drama familiar devastador em uma execução de negócios. Natan, ele começou com um tom severo, precisamos conversar. O Sr. Telles me mostrou informações preocupantes sobre sua conspiração para tomar os bens dele. Esvazie sua mesa, você está demitido. Natan olhou para ele, seus lábios se abrindo e fechando, como os de um peixe. As palavras não pareciam registrar. E então um novo som encheu a sala, uma série de zumbidos e bipes ao nosso redor. Os telefones dos outros clientes começaram a acender. Vi os olhos de um homem se arregalarem enquanto lia sua tela. Uma mulher ofegou e levou a mão à boca, mostrando o telefone ao marido.
A história estava no ar. O trabalho de Jéssica foi realmente eficiente. A manchete provavelmente era algo terrível. VP de banco humilha irmão bilionário secreto e tenta interná-lo. Para completar o visual, peguei um pequeno alto-falante de alta qualidade do bolso do meu paletó. Eu estava esperando por isso. Conectei-o ao meu telefone. Sabe, Rebeca, comecei, minha voz se tornando menos rouca. Quando você falou sobre aquelas instalações estatais, sobre me declarar mentalmente incompetente, você chamou isso de misericórdia. Fiquei muito comovido com sua preocupação com meu bem-estar. Apertei o play. A própria voz de Rebeca emergiu do alto-falante no silêncio mortal do restaurante chocado, capturada em perfeita clareza pelo relógio de mesa que ela me dera. Precisamos resolver isso, Nathan. Definitivamente. Se conseguirmos que ele seja declarado mentalmente incompetente, podemos obter uma procuração. Podemos vender seu lugarzinho patético. Seria um alívio, na verdade. Rebeca soltou um grito sufocado e recuou como se tivesse sido esbofeteada. Nathan simplesmente olhou para o alto-falante, seu rosto uma máscara de miséria completa. O show não acabou. Como se convocados pelo drama, as portas do restaurante se abriram, deixando entrar um dilúvio de luzes piscantes. Os paparazzis que Roberto havia alertado chegaram bem a tempo de capturar o clímax. Eles se aglomeraram, câmeras clicando, capturando a imagem do casal humilhado e desgraçado e do homem quieto e mal vestido que acabara de destruí-los sem dizer uma palavra. Olhei para Nathan e Rebeca, seu mundo perfeito desmoronando sob seus pés, os flashes destacando sua humilhação. Eles pretendiam me tornar invisível. Em vez disso, eu os transformei no foco da atenção mundial por todos os motivos errados. Virei-me para ver Roberto, que estava parado, sombriamente satisfeito. Roberto, pedi, por favor, escolte meus ex-inquilinos para fora e mande uma equipe de limpeza para a cobertura deles. Preciso dela vazia até de manhã. Vou reformar. Então, olhei para o Sr. Valadares. Martim, obrigado por vir. Ele simplesmente assentiu. O conselho será notificado pela manhã. Haverá um rompimento limpo. Fiquei lá por 1 minuto, no centro da tempestade que eu havia criado. O barulho, os repórteres gritando, as expressões horrorizadas, nada disso me comoveu. Eu me sentia quieto, eu tinha conseguido. A promessa foi cumprida. Virei-me e caminhei em direção à minha sala de jantar privada, que me esperava o tempo todo, deixando para trás a devastação da vida do meu irmão. As consequências foram espetaculares. Não foi apenas um escândalo, foi um evento de mídia global. Jéssica havia feito seu trabalho brilhantemente. A reportagem, repleta de áudio do Plano da Misericórdia, estava em todas partes. Apareceu em todos os principais canais de notícias, blogs e redes sociais. A hashtag Zelador Bilionário estava em alta internacionalmente. Celebridades e políticos que eu nunca conheci estavam tuitando suas críticas a Nathan e Rebeca. Eles se tornaram o exemplo da avareza e da ingratidão. A retribuição que enfrentaram foi imediata e brutal. Na manhã seguinte, Nathan foi ao seu escritório para esvaziar sua mesa, como o Sr. Valadares havia solicitado. Ele foi recebido pela segurança no saguão e recebeu uma caixa de papelão com seus pertences pessoais. Ele foi demitido imediatamente por má conduta grave e atividades que causaram danos significativos à reputação da empresa. Sua carreira em finanças terminou. Nenhuma empresa credível jamais o contataria novamente. O mundo de Rebeca desmoronou ainda mais rápido. O conselho de caridade do qual ele fazia parte pediu sua renúncia imediata. A associação ao clube de campo foi revogada. Suas supostas amigas, as mulheres com quem ela almoçava e fofocava, não a reconheciam quando passavam por ela na rua. Uma equipe competente esvaziou sua cobertura, que agora eu possuía, livre e desimpedida. Seus bens foram colocados em um depósito e a conta foi encaminhada para seus cartões de crédito, agora cancelados. Seu pai, Martim Draga, o CEO do banco cuja aprovação ela tanto buscava, fez o que homens como ele fazem, reduziu suas perdas. Ele emitiu uma declaração pública expressando sua profunda decepção e choque e anunciando que ele e sua família cortariam todos os laços com sua filha e genro.
Para proteger sua reputação, ele os jogou aos lobos. Eles foram devastados, social, profissional e financeiramente. Cerca de uma semana depois, eles exigiram uma reunião. Eles não tinham meu número de telefone real, é claro. O pedido foi feito através de meus advogados. Concordei em visitá-los, não por simpatia, mas porque ainda havia algumas pontas soltas a serem amarradas. Não os encontrei na sala de reuniões. Encontrei-os no modesto apartamento abandonado em que vivi por 30 anos, o mesmo que eles tentaram tomar. Agora estava vazio. Eu já havia retirado meus poucos pertences. A única mobília era uma modesta mesa de madeira e 3 cadeiras que eu havia levado. Eles pareciam quebrados. Nathan usava um terno barato de prateleira que ficava largo em seu corpo. Rebeca não usava maquiagem, seu cabelo estava desgrenhado e as roupas de luxo haviam desaparecido, substituídas por calças simples e um suéter. O fogo havia desaparecido de seus olhos. Eles pareciam fantasmas. Eles se sentaram à minha frente, o olhar fixo na mesa, em vez de em mim. — O que você quer, Heitor? Nathan finalmente perguntou, sua voz um sussurro. — Não é suficiente? Você nos destruiu! Inclinei-me para a frente. — Destruiu vocês? Eu disse, minha voz perigosamente baixa. — Não, Nathan, eu não os arruinei. Eu simplesmente peguei de volta o que era meu. O dinheiro com o qual você construiu sua vida era meu. A reputação que você estabeleceu foi baseada no meu sacrifício. Eu era dono do próprio chão que você pisava. Eu não destruí nada, apenas cobrei uma dívida que você nem sabia que tinha. — O que vamos fazer? Ela soluçou. — Não temos nada. — Nada? Dei uma risada breve e amarga. Vocês têm sua saúde. Vocês têm um ao outro. Isso é mais do que Sarah teve. Isso é mais do que eu tive aos 13 anos. Você quer saber o que deve fazer? Você deve arranjar um emprego, um de verdade. Você deve experimentar como é trabalhar para viver, se preocupar com o aluguel e conquistar sua própria dignidade, em vez de depender da de outra pessoa. Deslizei a pasta pela mesa. Aqui estão os papéis finais. Vocês assinarão a renúncia de seus ativos restantes, que são limitados. Em troca, concordo em não mover acusações criminais por fraude e conspiração. Nathan abriu a pasta, suas mãos tremendo. Ele olhou para os papéis e depois para mim. — E depois? Expliquei. E depois, vocês estão por conta própria. Isso conclui meu envolvimento em suas vidas. Eu derrubei a muralha que coloquei ao redor de vocês. Bem-vindos ao mundo real. Eles se sentaram, desanimados, assinaram a papelada. Enquanto se preparavam para ir, eu disse uma última coisa. Sabe, Rebeca, passei anos limpando banheiros. Eu lavei o chão. Não há vergonha nesse trabalho. É honesto. É real. Talvez você descubra isso. Eles foram embora sem dizer mais nada. Eu os observei caminhar pelo corredor do prédio onde vivi por tanto tempo. Eles não olharam para trás. Algumas semanas depois, fiquei sabendo o que aconteceu com eles. Nathan, que havia sido banido da indústria financeira, aceitou um cargo como repositor noturno em uma grande rede de varejo. A ironia era espessa. E Rebeca? Rebeca havia conseguido um emprego como ajudante de cozinha em um pequeno café familiar nos arredores da cidade. Ela estava lavando pratos, assim como eu havia previsto. Não porque eu a forçasse, mas porque era o único emprego que ela conseguiu encontrar. A vida havia entregue sua própria punição. Minha parte em sua história estava terminada, mas uma nova parte da minha vida estava apenas começando. Reuni os imensos recursos do meu império e estabeleci uma fundação. Chamei-a de Os Provedores Invisíveis. Seu propósito era simples, fornecer assistência jurídica e financeira a membros da família abandonados e cuidadores que haviam dado tudo e ficaram sem nada. Tornou-se minha nova missão, minha maneira de honrar Sarah e garantir que ninguém mais sentisse a impotência que senti naquele corredor de hospital. A fundação desencadeou um movimento nacional. E eu, Heitor Teles, o cara que passou tanto tempo nas sombras, finalmente entrei na luz. 1 ano se passou. Minha vida foi revolucionada. Eu não era mais Heitor, o zelador, mas o Senhor Teles, um filantropo. A fundação se tornou meu único foco.
Ajudamos centenas de pessoas, incluindo pais idosos abandonados por seus filhos e irmãos que sacrificaram sua juventude para criar irmãos mais novos, apenas para serem rejeitados. Cada caso era um eco fraco da minha própria história. E a cada família que ajudávamos, um pequeno pedaço da minha própria ferida começava a cicatrizar. Nunca mais ouvi falar de Natã ou Rebeca. Não os procurei. Na minha opinião, eles eram fantasmas de outra vida. Então, em uma tarde de terça-feira, meu mundo mudou novamente. Minha fundação tinha um sistema rigoroso que eu havia desenvolvido pessoalmente. Cada processo com o sobrenome Teles seria destacado para meu exame pessoal. Era uma precaução, garantindo que nenhum parente distante e esquecido passasse despercebido. Se gostou do vídeo, já deixe o like, curta, comente e se inscreva para não perder nenhuma história.